Eu sou Marcelo de Pádua. E eu, Renata Duarte. E este é o PáduaCast, o podcast da Casa Pádua, a minha casa. A sua casa. A nossa casa. Gente, estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso PáduaCast e hoje estamos aqui para arrasar num assunto, gente, muito especial. Afinal de contas, nós vamos falar sobre comunicação. E eu tô perdido hoje, viu, gente? Ó, estamos, Marcelo. Estou aqui com duas grandes comunicadoras, né? Renata, que vem me acompanhando nesse desenvolvimento aqui de toda essa temporada do PáduaCast, mas hoje nós vamos também receber aqui outra especialista, e ela que tem trabalhado, desenvolvido, movimentado e crescido comunicação oratória. Você quer aprender sobre isso? Fique conosco! Estamos aqui com Fernanda Mello. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vinda aqui na entrevista para você realmente desenvolver e estar conosco. Sinta-se à vontade. Muito obrigado por estar aqui neste episódio do PáduaCast. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Renata. Uma satisfação estar aqui. E até lembrei agora, pegando um gancho aí na sua frase, quando eu fui estagiar na Rádio da Família, hoje Difusora FM, a primeira coordenada que eu recebi foi: observe a Renata e aprenda tudo. Aprendi. Olha! Pois é, né? E aí hoje eu vejo a Fernanda, olha o tamanho da responsabilidade, né? Porque eu olho para a Fer e eu falo, poxa vida, né? O quanto eu tenho que aprender. Eu sempre falo muito isso para você, né, Fernanda? Fer, eu preciso muito aprender com você. Você tem muito conhecimento, tem muita técnica. E eu sou de um tempo que a comunicação era feita muito por feeling, né? Isso. E eu tenho muita comunicação por feeling porque gosto muito de comunicar. Mas você é uma pessoa que eu vi o seu desenvolvimento. Na verdade, eu vi o seu nascimento na área do jornalismo. Verdade. E hoje, vendo você chegar aonde você chegou, de verdade mesmo, eu me sinto muito orgulhosa com a sua história e me sinto muito orgulhosa de hoje poder estar aqui, apesar da responsabilidade, né? Que isso? Brincava com o Marcelo. Marcelo, hoje a gente tem que trabalhar direitinho porque nós estamos diante da Fernanda Mello, a nossa mentora de comunicação e oratória. Fer, muito obrigada por estar conosco. Eu tenho certeza de que será um aprendizado enorme para o Marcelo, para mim e para as pessoas que nos acompanham também. Então, seja muito bem-vindo ao nosso PáduaCast. Você sempre por trás das câmeras. Sim. E hoje, com essa alegria, tendo você aqui dividindo essa bancada conosco. Gratidão, sim, viu? Eu que tenho a agradecer. E nós vamos lembrar aqui dos nossos patrocinadores. Muito obrigado a você que está nos patrocinando. Agradecemos imensamente a confiança no nosso projeto, nesse modelo de agregação de valor, de desenvolvimento, que é a proposta aqui do PáduaCast, a proposta da Casa Pádua, promover conexão, promover desenvolvimento. Naturalmente, hoje, com certeza, nós estaremos aí aprendendo bastante sobre técnicas de comunicação, como poderemos melhorar a forma de nos expressar, de realmente desenvolvermos ao entorno de oratória. Muito obrigado, então, a você que está nos patrocinando e que nos permite trazer tudo isso e expandir mensagens como esta. Exatamente, é muito importante isso, né? E hoje se prepara porque vai rolar aqui muito aprendizado, né? Vamos aprender aí sobre essa arte tão essencial hoje para a nossa vida, que é a comunicação. Já conheço o seu trabalho, Fernanda, conheço a sua trajetória e tenho certeza que vai ser show o nosso episódio de hoje, mas eu gostaria que você falasse para a nossa audiência qual será o ponto alto, o ponto forte do nosso PáduaCast de hoje. Olha, Renata, Marcelo, quem estiver nos assistindo agora, fique até o final, porque muitos insights, motivação, técnicas de oratória, comunicação e, acima de tudo, um conhecimento de todos, né? Aqui vai ter uma troca muito bacana, sem dúvidas. Não tenho dúvida disso.
Gente, agora nós vamos fazer aqui um bate-bola rápido, né? É um momento gostoso aqui do PaduaCast, momento que a gente conduz o entrevistado para pontos importantes da vida, né? A vida, ela é muito maior do que simplesmente aquilo que a gente faz no trabalho, porque há todo um compêndio de questões que a gente desenvolve no dia a dia. E por isso, vamos então para esse bate-bola? Bora, vamos. Você me permite, Marcelo, o pontapé inicial? É seu. Então vamos lá. Fernanda, eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Então, quando a gente fala em espiritualidade, como é que você lida com isso? Com muita gratidão, sabe? Acho que a palavra que resume quando eu penso em espiritualidade é gratidão. Por ter sido guiada até aqui, por ter tido as portas abertas e muita ajuda também, é gratificante. Show. Fernanda, trabalho, o que representa para você? Olha, trabalho, realmente cheguei lá, sabe? Buscar algo, quando eu penso em trabalho, realização total. Hoje eu consigo me sentir realizada com a chama latente no meu coração. E o que a sua família representa para você nessa sua jornada? Prioridade. Minha família é tudo para mim, minha base, meu alicerce. Saúde? Equilíbrio. Pessoas? Conexão. Foco? Mentalidade. Posicionamento? Autenticidade. Agora, isso daqui, observe o que a Fernanda vai responder, hein? Porque, na verdade, é o que guia ela. Comunicação. Clareza e humanização. Segurança? Acho que é muito importante. E para finalizarmos aqui, nada mais, nada menos, Fernanda, do que crescimento. Evolução. Ah, sem dúvidas. Muito, muito, muito bom, Fer. Nós estamos tendo aqui, né, uma clareza da percepção que você tem da vida. E apesar de muito jovem, né, mas é uma pessoa que enxerga a vida com muita maturidade. Sim. Mas conta um pouquinho para a gente aqui da sua origem, quem é a Fernanda Mello. Por gentileza, fique à vontade e abra o seu coração aqui para quem nos acompanha, Fernanda. Com o maior prazer do mundo. Bom, eu sou Fernanda Mello, eu sou nascida e criada aqui em São Sebastião do Paraíso, eu sou filha da Val, fui criada com meus avós maternos, Dona Sebastiana, seu José Elias, saudosos, a minha mãe também. Sempre fui cercada do maior amor do mundo, amor esse que inspira até hoje toda a minha família, que foi o amor dos meus avós por toda a vida. Muita educação, muita honestidade e muita ética acima de tudo, que é o que permeia muito tudo que eu venho fazendo. E eu acho assim que na família, principalmente com seus avós, né, Fernanda, eu acho que a gente aprende o mais importante da vida, que são princípios, que são valores, que é o que forma o nosso caráter, né? Eu acredito que isso, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida profissional, para as nossas relações, é muito importante isso, né? Eu acho que a gente busca lá nas origens a pessoa que a gente forma, a pessoa que a gente é, a pessoa que a gente deseja ser, né? É verdade, isso mesmo. E, Fernanda, a gente observa, né, você colocando todo esse entusiasmo, toda essa gratidão pela família. Isso é muito bonito. E um dos pontos também que eu considero essencial para o desenvolvimento da nossa vida é o caminho profissional que a gente trilha, né? A escolha de uma profissão, o momento que a gente opta por algo, que a gente aprofunda em algo. E conta um pouquinho aí para nós, né? Como é essa trajetória sua, né? Qual que é a sua formação? Como você buscou, acessou essa formação? Vamos lá, veja bem. Eu tenho graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo e eu sou pós-graduada em marketing político e também em oratória e comunicação. Eu me formei pela Unifran, eu formei em 2019, em fevereiro de 2019, um pouquinho antes da gente entrar na pandemia. Então, em março, a gente já teve a quarentena decretada. Então, após, eu fiz toda online no período de pandemia. Eu tinha comigo esse desejo de atuar na política, né, melhorando discursos. E aí uma coisa foi sendo linkada à outra, até que eu descobri a oratória, a comunicação, e falei, não, acho que eu vou por esse caminho, né, que até durante o bate-papo a gente vai conseguir aí desmistificar muitos paradigmas também e o porquê que eu cheguei até isso. O jornalismo, ele não era a minha primeira opção. Eu tinha como certeza principal que eu iria trabalhar com rádio,
né? Então, no meu 3º ano do ensino médio, na verdade, no 2º, no Ditão, foi implantado o 6º horário obrigatório. E aí você tinha que escolher uma disciplina, né, entre linguagens, empreendedorismo ou comunicação aplicada. Eu fui, obviamente, para a comunicação aplicada. Então, durante esse curso, eu me aproximei muito da publicidade, do design e do jornalismo. Até que, na área criativa, eu falei, caramba, né, jornalismo, história, eu gosto muito dessa parte de história, de contar, criativo, é isso que eu vou fazer. Então, fui para Franca, né, prestei o vestibular, prestei também na UENG de Passos, mas a minha mãe, por segurança, falou, não, vamos para Franca, até por ônibus, né, na época ainda tinha os meus avós vivos, eu falei, não, eu quero ficar o máximo possível perto deles. Era um desejo deles me verem formada, e não conseguiram, mas é por isso que eu faço tanta questão de mencioná-los. Foi uma promessa que eu fiz a mim mesma. Falei, não foi o desejo não se cumpriu em vida. Sei que onde quer que eles estejam, eles têm muito orgulho, e é por isso que eu faço questão de trazer a história deles para tudo que eu faço, assim como a gente vê o que você faz com a avó Geralda também, que já virou a avó de todo mundo, né? A gente nem fala Dona Geralda, é a avó Geralda. A avó Geralda. Então, é uma forma de honrá-los, através da sua história, da sua profissão, do seu desenvolvimento, é honrar a memória dos seus avós. Isso, eu coloquei isso para mim como uma promessa minha. Sim. E é interessante, Renata, a gente visualizar essa questão que a Fernanda traz, porque, na verdade, o profissional, o empreendedor, o empresário, a pessoa, de forma geral, a gente precisa de ter algum ponto de referência na vida. A referência é muito importante. E saber o porquê a gente faz o que faz e por quem a gente faz o que faz traz um diferencial impressionante para o nosso desenvolvimento. É perceptível observar isso em você, Fernanda. Que bom. Né? Você observar, você visualizar assim o que você faz, essa paixão, e lembrando dos seus avós, né? Então, com certeza, você também tem trabalhado muito pela satisfação que você realmente deseja, né, promover ao coração deles. E como coloca, onde eles estiverem, recebe aí com certeza essa energia de ter a satisfação de ver a neta desenvolvendo e movimentando para aquilo que verdadeiramente eles queriam. Então, parabéns. Muito obrigada. E é bem isso mesmo, Marcelo, é referência. Referência de tudo, sabe? Desde o amor até a índole, não só comigo, mas como toda a família. Então, perceber que a gente continua aí com esse legado intacto deles, em prol de, sabe, nunca sair daquilo que eles deixaram é muito bacana. Eu gosto muito e trago isso para todos os meus projetos. E eu vejo isso também como um fator determinante para o sucesso. Quando você tem um propósito maior, e o Marcelo colocou muito bem aqui, quando você tem um porquê, né? Por quê? Porque eu preciso honrar a memória dos meus avós. Então, vou fazer isso com paixão, vou fazer isso com amor, vou colocar o meu melhor. Então, o sucesso é certeiro, né? Sim. E a gente, ouvindo essa história, que eu conheço você, Fernanda, há um bom tempo, mas não conhecia a sua história, a gente entende o porquê do seu foco, da sua obstinação, né? Você é uma pessoa muito focada mesmo. Você sabe o que quer, né? Você sabe como trilhar os caminhos para chegar aonde você quer, e eu não tenho a menor dúvida de que os seus avós estão muito honrados, né? da neta que eles têm. Fer, você teve passagem pelo rádio? Sim. Você teve passagem pela TV? Não sei se chegou a ter passagem por jornal impresso. Sim, teve essa experiência ou não? Olha só que bacana. Assim que o Pensamentoria ele ficou bem firme mesmo, o Nelsinho me deu a oportunidade de escrever algumas dicas de oratória para colocar no jornal, na parte de notas. Olha que legal. E através da CISP também, né? A CISP foi uma porta aberta assim na minha vida, no meu currículo, fantástica. Tenho imensa gratidão da passagem que eu tive por lá, e através desse trabalho de relacionamento eu escrevi as matérias. Diretamente no jornal, não, somente como colaboradora. Sim. Você deixou claro aqui que o jornalismo não era o seu foco, não era o seu objetivo, né? Mas, geralmente, quem forma em jornalismo ou vai para o rádio, ou vai para o jornal, ou vai para o impresso. No seu caso, você não ficou em nenhum deles. Qual o momento que você decidiu que você ia trilhar o caminho que você está trilhando? Quero ser mentora de comunicação e oratória, eu quero desenvolver esse trabalho nesse sentido. Renata, muito interessante essa pergunta que você faz, porque
não é que o jornalismo ele não me pegou, eu queria abreviar, eu sempre tive urgência nas coisas, sabe? Até mesmo por saber onde eu gostaria de chegar, eu tinha na minha mente que eu precisava abreviar. Então, o que eu pensava? Eu vou fazer um curso do Senac, eu vou trabalhar no rádio, né? Até que a faculdade em si, o ensino superior, ele me pega de uma forma, e hoje uma das vertentes que eu trabalho dentro do Pensamentoria é o storytelling e a assertividade. Então, nada melhor do que começar contando, de fato, uma história. O jornalismo em si, ele sempre foi uma chama no meu coração. Eu sabia que eu gostaria de estar em contato com histórias de outras pessoas e poder agregar alguma coisa em cima disso. Mas eu decidi ficar aqui em Paraíso. Eu tive a oportunidade de ir embora, mas eu não fui. Até mesmo por ver um potencial muito grande aqui na cidade. De verdade, do fundo do meu coração que eu digo isso. No entanto, o jornalismo em si, através das minhas passagens por rádio, por TV, não foi algo que me pegou mais emocionalmente, me desgastava mais do que me deixava feliz. Porque com o instinto de justiça que eu tenho muito e que as pessoas que me conhecem sabem que é natural, sim, eu ficava muito indignada com as coisas, sabe? E a gente entende que a parcialidade ela é uma ilusão. Acabava, né, sendo não, nítida. A parcialidade ela não existe, né? Então, quando eu me encontro, de fato, nesse âmbito do rádio e eu começo a observar as pessoas, Fernanda, como que você consegue falar assim? O que eu faço? Me ajuda com isso? Nossa, mas você está falando muito bem. Como é que você pensou tão rápido essa questão? Eu comecei a observar ali um potencial de ir para outro lugar. Só que antes de chegar no Pensamentoria, eu tentei a assessoria, né, que é ficar por trás. Falei, será que não é o caso de ir para trás das câmeras, fugir um pouco do ego, do holofote? Eu via muito isso na comunicação, sabe? Estar ali pelo foco no ego, na aparição, sem um resultado por trás daquilo. E aí foi a partir disso que eu comecei a observar oportunidades. E aí você citou aí, né, que as pessoas te perguntavam, como é que você conseguiu pensar rápido nisto, né? Como é que você conseguia? Natural. Acho que é uma confiança, tá? Não parece, mas eu sou uma ex-tímida. Eu dei muito trabalho na escola. Em casa, não. No âmbito familiar, nunca. Mas ficava muito vermelha quando eu tinha que fazer leitura na frente da sala, quando eu tinha que expor alguma opinião, aquilo me travava. Até que uma professora muito querida observou que algo errado não estava certo. E ela chamou minha mãe tentou buscar por trás disso alguma resposta, mas a minha mãe viu que eu estava me retraindo. Sim. E começou a me passar confiança, né? Então, acerca disso, eu comecei a lidar muito com o improviso. Sempre tive facilidade com histórias, criar historinhas, gerar um encantamento por trás, aquela coisa assim, bem storytelling mesmo, sabe? Buscando essa essência da história, sempre fui fascinada nisso. Então, é meio que natural, não é uma receita de bolo, tá? Foi da minha confiança. Quando eu passei a entender que a comunicação ela me beneficiava mais do que prejudicava, eu abracei. Falei, não, é interessante a gente observar um ponto que, na realidade, quando a gente está atuando dentro da área que é o nosso forte, que é o nosso talento, né? Essa palavra que com certeza faz a diferença para cada pessoa quando ela se encontra, existe naturalidade, né, Renata? Sim. E por isso você pergunta, como foi, como é? E é natural, é natural. Quando se encontra, verdadeiramente, aquilo se torna extremamente natural, né? É um processo que, viu o ponto-chave ali, é aquilo que a gente desabrocha rapidamente. E quando a gente experimenta também, Marcelo, eu digo justamente esses benefícios, sabe? Então, quando eu começo a interagir com outras pessoas, agregar boas amizades, a começar a ser convidada para peças de teatro, aquilo eu começo olha, tem um potencial nisso que é muito melhor do que ficar isolada, né? Do que ficar com vergonha. Então, é muito importante, dentro da comunicação, a gente observar isso, os benefícios que a comunicação nos traz. Timidez é um problema, né, Muito, Fernanda? muito. Como que você era, Renata? Eu sempre fui aquela que chegava chegando. Atirada. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu era uma criança tímida também. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma facilidade muito grande assim, né, de criar amizade, de me ambientar. Né? E eu sempre digo, você citou um ponto aqui, Marcelo, e a gente observa na sua história,
na história da Fernanda e na minha história. A sua história como empreendedor, empreendendo nas laranjas, lá quando tinha os seus 8 anos de idade. Isso, de 8 para 9 anos. A memória ainda está funcionando bem. Que bom. A Fernanda com storytelling, de querer criar histórias, né? E veja bem, o que você está fazendo hoje é a sua área. E eu fabricava microfones quando eu era criança. Então, eu não brincava de bonecas, de casinha, como as demais meninas. Eu gostava de fabricar microfone. Né? Já me contou essa história. Dá uma olhada para isso. Fabricar microfones, hein, gente? Né? E eu apresentava. A gente tinha em casa... os meus irmãos, né? A gente brincava com um programa de auditório. Eles iam cantar e eu era a apresentadora. Então, assim, na infância. A gente tem que observar muito isso, né, Fernanda? Na infância... A gente vai dar algum sinal de que ali está o nosso talento. Sim. A gente nasceu para aquilo. E com você não foi diferente. Não, eu sempre consumi muito rádio, muita TV. Eu sempre gostei. Não foi aquele consumo prejudicial, era até mesmo intencional. Então, muito pequenininho, eu soltava umas palavras que ninguém entendia nada. Eu falava, Fernando, que você aprendeu isso? Com o Barão da novela. Então, eu pegava e replicava aquilo no discurso e sempre muito preocupada com etiqueta, com postura, com aquilo, como que eu posso chegar. Então, desde pequena, já entendendo o potencial de network, que eu consigo ter essa visão técnica hoje, não tinha, mas justamente esse exercício que o PaduaCast me proporcionou. Estar em contato aqui com diversas histórias, tudo tem um começo mesmo, né? E um propósito por trás. A gente não foge do nosso propósito. Não foge do propósito. Você falou muito bem. De forma alguma. E, Fernanda, uma questão que às vezes é dúvida para muita gente. Eu confesso que eu nunca estudei a fundo para também tirar ali uma visão do que é uma coisa e outra. Há diferenças entre comunicação e oratória? Sim, existe. Ambas são complementares. No entanto, a comunicação é, na minha vertente como comunicadora, fazer com que a minha mensagem seja clara o suficiente para chegar até vocês dois sem uma dupla interpretação. Eu falei X, ambos entenderam X. Então, a comunicação é a clareza no meu discurso. Já a oratória é o potencial da minha performance, é a eloquência. Então, ambas são complementares. A oratória ajuda muito a você ser um bom comunicador, porque você passa a entender de performance. No entanto, não existe boa comunicação sem a oratória. E quando coloca-se oratória, muitas vezes as pessoas acreditam que seja palco, né? Olha, eu vou fazer oratória, vou ser bom em oratória, eu vou para o palco. E é muito mais que isso, muito. Né? Muito mais que isso. Dentro da empresa, no dia a dia, as pessoas às vezes me perguntam, Marcelo, olha, você desenvolveu, você movimentou, fez isso, né? E a gente teve a oportunidade de crescer empresarialmente em várias questões. E eu digo, né, eu falo com toda sinceridade, a comunicação foi um dos grandes instrumentos para que eu pudesse desenvolver enquanto empresário, enquanto empreendedor e trazer resultado para os meus negócios. Então, oratória, né, aquele ponto de nós dominarmos essa eloquência, essa vitalidade da comunicação, ela não é simplesmente para o palco. Não. É muito mais, é para o dia a dia, é para aplicar naquilo que a gente faz. Até porque você não pode esperar a oportunidade de estar em um palco para falar bem. O nosso discurso, ele é o tempo todo, é uma conversa. Até então, porque teremos poucas oportunidades de pisar num palco para usar oratória. Não vou fazer uma mentoria de oratória, não vou aprimorar minha oratória, porque eu não pretendo fazer palestras, mas não é sobre isso, né? Durante uma reunião também é de extrema importância para você cultivar bons relacionamentos, tanto no profissional quanto no pessoal. A oratória se faz presente e muito necessária. Então, tudo que envolve o discurso, a oratória está presente, assim como a comunicação. Nós somos comunicadores desde que o mundo é mundo, né? Desde o tempo das cavernas. Então, não era só através dos desenhos que eles se comunicavam, através dos grunhidos, que todo mundo ali naquele momento tinha aquilo e eles conseguiam se entender, até que a gente vai passando por todas as evoluções e se entendendo cada vez mais. Agora, Fernando, você dissertando sobre comunicação e o Marcelo trazendo aqui também a experiência dele na comunicação dentro da empresa. E a gente sabe a importância da comunicação dentro de uma empresa. E você disse aqui, eu estou falando para você
X e eu preciso saber que você entendeu X. Pronto, você entendeu a mensagem. Então, eu passei de forma eficiente. Num ambiente corporativo, como saber que a pessoa realmente entendeu a mensagem que eu quis passar para ela? Olha, você passa a observar os conflitos da sua equipe. Nós temos perfis de comunicadores diferentes. Nós temos o passivo, temos o assertivo, que eu sempre digo que a nossa busca constante é pela assertividade. Não quer dizer que você passa a ser somente assertivo, mas atrelado à educação emocional, à autopercepção, isso realmente se torna um ouro ali, né? Nós temos também o perfil agressivo. Então, para lidar com equipe, eu acho que lidar com pessoas na sua totalidade é muito complexo, né? Você está lidando com perspectivas, com mentalidades, com percepções extremamente diferentes. Então, uma empresa ela consegue validar se ela está entregando X e eles estão realmente recebendo X ali, mediando conflitos. Como é que é a sua empresa? Entrega, de fato, os resultados? Tem muito aquele disse-me-disse? Tem muita... Porque se existe isso, e provavelmente a gente encontra muito disso, não tem ali a prioridade de assertividade. Sim. É por essa observação, né? Quanto mais assertivo você se torna, mais mediador você passa a ser. Tem até uma frase, né? Na sua empresa, você tem que ser um solucionador de problemas. Não é criar mais um, não é correr e levar mais um, né? Você tem que tentar sanar aquele problema ali a partir da comunicação e você passa a ter visão sobre isso. Na sua empresa tem essa vivência? É bem assim, Marcelo? É um desafio, né? Um dos grandes desafios de todo negócio. Até hoje, ajudando empreendedores também, a gente percebe. Não é simples. A comunicação é um fator de resultado. Sim. É um fator de resultado. E clareza na comunicação, né? A clareza. Quando você consegue ser claro naquilo que você deseja, naturalmente você obtém o resultado esperado. E tem uma questão, às vezes na comunicação, não sei se vocês concordam, tem um livro que inclusive trabalha com justamente este ponto. O óbvio, ele precisa ser dito, né? Recomendo esse livro, viu, gente? O óbvio precisa ser dito. Porque, na verdade, a gente... E a Fernanda trabalha isso muito bem, com certeza, dentro das suas mentorias, dentro dos seus treinamentos. A gente incute na cabeça que o outro tem a obrigação de saber de algumas coisas, de alguns detalhes. Sim. Não. A função verdadeira da comunicação é de quem está emitindo a mensagem. Exatamente. Não é? Sim. O outro precisa receber naturalmente aquilo que você está colocando. Você não deve incutir que ele já sabe de alguns pontos, porque essa comunicação vai ser falha. Eu conheço o título desse livro e eu passei a dizer que o óbvio ele só existe para olhos treinados. Então, a gente tem que virar uma chave de mentalidade. Né, justamente, e o que nos auxilia muito quando o assunto é comunicação em empresa? A adaptação de discurso. Como que a tua equipe fala? Como que ela interage? Adapta o seu discurso à maneira dela. Você vai gerar conexão. Porque boa parte dos ruídos de comunicação existem por falha de conexão. Você não está falando a linguagem que o outro espera receber. E existe também um outro fator, né, que... é a dificuldade daquela pessoa que está transmitindo a mensagem. Às vezes ela passa a mensagem, ela passa uma primeira vez, a equipe não entendeu, ela vai e passa a mensagem pela segunda vez. A equipe novamente não entendeu, na terceira vez. Então, não adianta também a pessoa continuar com o mesmo tipo de comunicação. Não é, Fernanda? É preciso também estar atento a isso. Opa, esse tipo de comunicação não está sendo eficaz porque eles não estão entendendo dessa forma. Nós estamos ainda conectados a um ditado muito viril, né? Você mata a cobra e mostra o pau. Não é mais isso. Você mata a cobra e mostra a cobra. É o resultado, né? É muito viril isso ali na técnica em si. Se está ocorrendo tantos ruídos, existe falha. Não é falar novamente, é você passar a identificar para poder recalcular uma rota. Sim. Onde que está havendo esse ruído? Você busca primeiro sanar, não é ficar entregando o mesmo discurso de sempre. Por isso que a escutativa é tão importante. O primeiro passo da comunicação, pasmem, não é você falar, é você ouvir. O ouvir também faz parte da comunicação. O ouvir também é comunicação. Sim. E Renata, você perguntou, né, sobre o dia a dia de comunicação dentro da empresa.
A gente hoje, né, dominando as técnicas e visando melhor comunicar, hoje eu faço avaliação comigo mesmo, né? A gente não consegue comunicar bem a todo tempo. E é justamente o resultado daquela informação, daquilo que aconteceu, você fala assim, poxa, mas como eu comuniquei mal nessa questão? E a todo momento a gente nos pega fazendo isso. Falta de especificidade é um dos grandes problemas. Você não é específico naquilo que você deseja. A questão de você não trazer para o outro um indicador de resultado que você deseja. É uma comunicação falha. Naturalmente, o resultado vai ser afetado. Sim. Isso acontece a todo momento. É que muitas vezes a gente sabe da importância da comunicação, mas a gente não sabe como usar essa comunicação. É porque a gente passa a adotar críticas com a gente mesmo, né? Ao invés de gerar essa resposta esse exercício que o Marcelo traz para a gente, né? De identificar, nossa, onde eu posso melhorar? Muito pelo contrário, dentro da especificidade a gente tem também mas é o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar e você não se propõe a mudar nunca. Então, o resultado também não vai mudar. Sim. E já que nós estamos falando disso, Fernanda, dentro da sua experiência, né, principalmente aí com os seus mentorados, que análise você faz quanto à dificuldade das pessoas, né? Você acha quais são os maiores desafios que as pessoas têm na comunicação? Olha, o maior desafio que eu enxergo hoje é a crença, tá? Por que a crença? Várias pessoas me procuram. Olha, eu preciso melhorar a timidez. Eu sou mais introvertido. Porque eles já chegam com o problema definido. Por isso que eu tenho a aula diagnóstico, para entender ali quais são as crenças e os bloqueios por trás daquilo. Por que a pessoa está falando isso? Porque o medo do julgamento é tanto que ela pega a primeira característica, isso aqui bateu comigo e já atribui para ela. Né? Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público, têm medo de falhar em público. É bem diferente. Né? O medo do que o outro vai achar é muito maior. E isso trava qualquer pessoa. E isso é crença limitante, isso é cultura. Em algum momento houve um bloqueio para isso. Né? Então, quando você, em algum momento, estiver em cima de um palco e você estiver pensando assim, tá olhando o meu cabelo, está olhando a minha roupa, está olhando o meu sapato, viu que eu errei e riu de mim. Isso tudo está incumbido em você algum bloqueio que você precisa resolver com você. Não é à toa que um dos pilares principais da oratória é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer antes para você poder se comunicar bem. Porque eu digo também, Renata e Marcelo, o seguinte, se você confia 100% na entrega do seu discurso, ninguém ousa discordar de você. A confiança está em você. Se você chegou e dominou, se você chegou e teve presença, se você chegou e teve ali meio que a sua georreferência de palco, né? Se você ficar parado em um lugar só, mas entregar o que você tem para entregar, a gente chama isso de muleta, né? Na comunicação. Quer segurar um objeto para falar melhor? Segura. Quer ficar em um único lugar? Mas trabalhe o seu olhar. Eu adoro uma caneta, tá? Isso não é problema nenhum. Se isso te traz segurança, faça. Porque a segurança principal da plateia, do público, na reunião, na tua casa, no almoço, onde envolver comunicação, se você confia em si, ninguém vai desconfiar. Nós, muitas vezes, entregamos as nossas fraquezas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô nervosa, viu? Mas vamos ver o que vai dar aqui. As pessoas já ficam, nossa, tá nervoso, vamos ver se vai tremer? Será que tá suando? Acho que tá suando. Né? As pessoas passam a ter ali uma noção. Você entregou sua fraqueza. Agora, chega lá dominando, a pessoa já vai entrar na tua energia, vai para cima, entregou seu melhor conteúdo, alta performance. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa questão. Claro. A pessoa vai subir no palco pela primeira vez. Aí, obviamente que ela está nervosa, obviamente que bate uma certa insegurança, mesmo que ela domine muito o estômago começa a pular, né? Não o estômago começa a pular. Uma tremedeira, coração. Né? Aquele frio na barriga, né? Então é inevitável que dê aquele nervoso, né? Nesse caso, a pessoa tem que, ao máximo, tentar passar essa segurança, ou ela tem que ser honesta. Olha, é a primeira vez que eu estou subindo no palco e caso eu cometa alguma falha, eu já vou pedir desculpas porque estou nervosa. Qual seria o comportamento correto num caso como esse? Olha, análise aqui de conteúdo.
Se você quer trabalhar com a honestidade, você não tem problema nenhum. Agora, vamos trabalhar aí a tua introdução. Pessoal, hoje é a minha primeira palestra. Apesar disso, eu estou aqui para entregar o meu melhor para vocês. Vamos juntos. É diferente de você falar, pessoal, hoje é a minha primeira palestra. Eu estou extremamente nervosa, eu estou tremendo, suando, mas vamos ver no que vai dar. Eu acho que eu vou até esquecer o que eu ia falar. Nem a pessoa sabe. Acabou, né? Vamos pensar o seguinte. Na nossa vida, permeia o início, o meio e o fim. Na comunicação, isso não é diferente. A comunicação tem início, meio e fim. Então, pensa comigo, você tem que ter um começo com a entonação ascendente, um começo que você vai envolver as pessoas, porque o mais difícil é iniciar e terminar. O discurso, quem tem expertise é você. Tá? Então, você iniciou de uma forma agradável, você vai passar a conduzir ali todo o seu discurso de forma mais calma. E você não vai finalizar com o famigerado. Então, é isso. Para isso é hoje. Né? Então, assim, para hoje é isso, na verdade. Né? Para hoje é isso. Então, não termina assim. Leva sempre uma citação, uma frase de impacto para você abrir a reflexão para o teu público também. E aí, dentro do menos é mais, do arroz com feijão, a tua primeira palestra foi concluída com sucesso. E, Fernanda, as pessoas são perfeccionistas? Muito. Isso atrapalha no seu ponto de vista? Demais, porque comunicação e perfeccionismo não andam juntos. Porque muito longe de você ser um comunicador, um orador, isso não quer dizer que você não vai errar nunca mais na sua vida. Quer dizer que você vai passar por cima desse erro. E o maior medo das pessoas é isso. Outro dia eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com um psicólogo. Eu achei bastante interessante a temática que ele trouxe. Ele trazendo que realmente a insegurança ela está muito aliada ao perfeccionismo. Se você for a fundo, todo perfeccionista, ele na realidade tem um problema com insegurança. Sim. E você está colocando bastante isso, né? E no dia a dia a gente percebe isso em muitas temáticas. As pessoas são muito perfeccionistas. E esses detalhes, aquela questão de querer entregar muito além, talvez, do que o próprio público quer. Uhum. E ela tem capacidade, ela já está num nível ali pronto para poder fazer o que precisa ser feito, mas ela se cobra demais e isso emperra ela de iniciar, de fazer, de movimentar e de comunicar. E a gente observa, né, que nós começamos aqui a falar sobre timidez e talvez até o pessoal que está nos acompanhando aí, talvez tenha muita gente tímida, né? Não é o problema da Renata. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu lido muito bem com isso, eu tripo bem. Não, tímida nada, Renata. E a Fernanda se colocou como uma ex-tímida, né? Fernanda, eu era extremamente tímido na minha infância, né? Muito, muito tímido. E eu até acredito que, na verdade, eu sou tímido, né? Mas hoje a timidez não me pega mais. Não te atrapalha em nada. Não me pega mais. Gente, a timidez é um problema verdadeiro no desenvolvimento daquilo que a gente pode fazer, né? Eu lembro-me, né? Até às vezes, ainda adolescente, Renata, Fernanda, olha, até olhava uma menina lá, né? Queria conversar com aquela menina, aquela paquera, aquela coisa toda. E tinha dificuldade por causa da timidez, né? E eu lembro que, na verdade, eu estava também buscando ser perfeccionista naquela questão. E quando a gente traz o perfeccionismo, a gente perde a autenticidade, não é verdade? Quando você perdeu a autenticidade, você já saiu de você, já não é mais aquele papo gostoso, aquele movimento. E aí a gente então compreende que verdadeiramente, na realidade, trabalhar a nossa segurança e principalmente a nossa originalidade, daquilo que a gente verdadeiramente faz toda a diferença. Sim. Isso num processo de vendas, isso para a apresentação do seu negócio, isso dentro de um trabalho de palco, vamos para o rádio, vamos para um podcast, faz toda a diferença. Com certeza, a gente poder olhar a cada um de nós como ser humano, né? E nós somos cheios de problemas. E às vezes vai faltar um S, ou talvez vai naturalmente errar em algum ponto. Vamos lá, vamos voltar, vamos aqui. Olhar o ser humano faz, eu acredito que verdadeiramente é um ponto decisivo para a gente melhorar em comunicação. Você concorda, Fernanda? Sem dúvidas.
Se você é uma pessoa extremamente perfeccionista, vai demorar muito para você dar o primeiro passo, né? Porque você sempre vai esperar a hora oportuna. Às vezes você tem o discurso, mas não tem o cenário. Aí você tem o cenário, mas aí não está tão familiarizado assim com o tema. E assim vai até mesmo que procrastinando um pouco, né? Vai demorando, fica esperando sempre a oportunidade certa e várias oportunidades passando. A gente não perde a chance nunca de falar em público, tá? Então, seja em cima de um palco ou não, a gente não perde a chance de falar. E o Marcelo, ele colocou uma ideia aqui muito bacana, que é em relação a você ser original. O que te torna memorável? O que faz as pessoas lembrarem de você? A autenticidade, a conexão. A comunicação, ela falha quando não existe um ponto de conexão, um ponto para as pessoas gostarem do que você falou ou até mesmo discordarem. Porque para discordar também precisa conectar. Então, por isso que eu digo que comunicação e o perfeccionismo, a perfeição, não andam juntos, porque senão você não vai começar nunca. Né? Não quer dizer que você não vai errar mais o português, não quer dizer que você não vai engolir uma palavra ou outra, não é isso. Desde que o sentido da sua mensagem chegue. A comunicação validada, ela nada mais é do que as pessoas compreenderem o que você está falando. Ponto. E tem algo muito interessante, porque uma pessoa perfeccionista, ela tem essa dificuldade de conexão, porque as pessoas se afastam. Opa, aquele é muito perfeito, sim. Então as pessoas se retraem, né? Eu não vou saber falar com ele, exato. Porque ele fala exatamente cada palavra e eu posso falhar, e isso acaba sendo prejudicial nas relações, né, Fernanda? O perfeccionista, ele é inacessível, justamente, sim, por essa ideia que você colocou agora. Né? Você sente receio de conversar com uma pessoa perfeccionista e errar perto dela, ela te corrigir, e isso vem muito também de bloqueios. Por quê? E até peço uma atenção para quem é pai e mãe nesse momento. Quando você tem uma criança extremamente ativa, e essa criança ela gosta de contar, ela gosta de contar novidades, ela é uma criança que ela vem, ela quer brincar, ela quer conversar, né? E às vezes você não está naquele momento, a criança ela tem tudo para já comunicar desde pequenininha muito bem. E aí ela passa a ouvir, fala mais baixo, estou no meu trabalho. Não posso te ouvir agora. Para de falar tanto assim, toda hora você traz uma coisa para falar, e aí a criança vai internalizando aquilo, vai se retraindo, e aí ela entende que ela é tímida. Aí a performance dela já caiu desde pequenininha. Se torna até trauma, né? Vira um trauma, né? Então, quando vai enfrentar as pessoas, ela pensa assim, eu falo demais, eu falo muito alto, e aí ela vai se retraindo cada vez mais, né? Através da linguagem corporal também, sempre muito submissa, olhos para baixo, queixinho muito para baixo também, não comenta, evita dar opinião, porque o tempo todo ela está sendo boicotada ali dentro do seio familiar, que é o âmbito de mais segurança que a gente tem que ter na vida. Né? Então, essa atenção é muito importante. Boa parte do bloqueio que o adulto sofre está na infância. Sim. Essa crença limitante, né, Fernanda, ela vem da infância e, na maioria das vezes, não de forma proposital, mas dos nossos pais ou das pessoas mais próximas a nós. Sim, até mesmo porque não existe assertividade. Né? Fica quieto, só um minutinho, eu já quero te ouvir, eu quero saber todas as suas novidades, você me espera terminar aqui um pouquinho? Sabe, você passa a ter uma visão, uma percepção do que pode ser assertivo ou não e começa a clarear. Parece um universo novo, sabe? Caramba, é tão simples, né? E a gente não exercita, mas a gente vive uma cultura muito agressiva, né? Arcaica, muito disso, na hora, 880. Sim. Fernanda, olha, são várias as técnicas de comunicação, né? E você gentilmente já passou algumas aqui para nós, né? Com certeza são inúmeras essas técnicas que você trabalha no dia a dia com as pessoas que querem se desenvolver em comunicação, em oratória. Mas para quem está nos acompanhando aí, né? Às vezes essa pessoa está esperando uma única técnica, né? Aquela que ela consegue aplicar talvez ainda hoje, né? Tá aqui acompanhando o podcast nesse momento, o PaduaCast. Talvez o nosso PaduaCast é muito acompanhado justamente por profissionais, sim, por empreendedores, pessoas que estão na ativa e querem desenvolver naturalmente seus negócios e também enquanto profissionais. Uma dica para ele, né? Talvez está indo para a reunião agora. Pensa naquela pessoa. Olha, vai chegar lá e vai fazer o quê? Aquela técnica que, quando bate nela, ajuda várias outras.
Eu vou trazer uma técnica exclusiva, tá? Aqui, para quem assiste o PaduaCast, até mesmo para vocês, que chama técnica dos 3 S's, que é simplificar, sintetizar e seduzir. O que seria isso? Primeiro, você simplifica para ser objetivo, você evita ser prolixo. Isso já começa a clarear uma técnica na sua cabeça. Fica permeando, porque o prolixo ele deixa as pessoas cansadas, então perde a conexão. Você sintetiza justamente nos pontos principais. Quais são os pontos chaves? O que é que eu tenho que entregar aqui? O que fugiu dessa resposta você deixa para um outro momento. E o que seria o seduzir? Calma. Calma. Eu estou aqui me perguntando. Estou aqui me perguntando. O seduzir, ele nada mais é do que você se atentar ao seu carisma e à sua persuasão. Isso só é possível a partir da escutativa. Então, escuta atentamente e verdadeiramente as pessoas, porque você vai colher todas as informações daquilo que ela quer saber de verdade. Mas eu vou dar um bônus, tá? Porque tem um bônus aqui. Eu dei uma técnica dos 3 S's, mas eu quero falar do meu método, o 3 P's, que é planejamento, percepção e poder. Na comunicação, tudo é muito em 3, como se fosse um triângulo, para ser de fácil entendimento mesmo. Então, você pensa primeiramente no planejamento, se planeja. O planejamento, ele resgata a sua confiança. Uma vez que resgata a sua confiança, quando você passa a ficar um pouco nervoso, fala, mas por que eu estou assim? Eu me preparei. Então, você já tem o domínio do assunto. O segundo P é a percepção. Esteja interessado na sua audiência. O que eles gostam de saber, qual é o tipo de discurso que realmente cola ali naquele momento. E, por último, o poder, onde a gente lembra da regra 7, 38, 55. 7% é seu discurso, 38% é sua entonação vocal e 55% é sua linguagem corporal. Pensa na Mulher Maravilha. Pose de poder, resgata a sua confiança e vai para cima. Então, você está dizendo que a linguagem corporal ela é muito mais importante do que as demais? Eu esperava justamente isso. Não é que ela é mais importante, mas ela é um complemento, porque você consegue passar confiança mais pela sua postura, e uma vez que você está com o seu corpo adequado, a sua voz não vai ficar trêmula, a sua voz vai ficar adequada. Uma vez que você não gaguejou, não passou do ponto, você tem mais confiança para o seu discurso. Aí, olha só, hein? Temos técnica para aplicar de imediato aqui. Eu não vou sei. corrigir minha postura aqui. Eu corrigi. Eu vou fazer a técnica da Mulher porque... Maravilha. A técnica da Mulher Maravilha justamente chama poses de poder. Amy Cuddy é uma pesquisadora de Harvard. Durante a pandemia, ela levantou aí essa pesquisa de que as poses de poder resgata algo ali na sua autoestima que te coloca para cima. Né? E passou aí a se adaptar isso dentro da oratória e da comunicação. Não quer dizer que você vai chegar para o palco igual uma Mulher Maravilha, prestes a voar e salvar o mundo, não. Mas tira 5 minutinhos lá, adequando a sua respiração também, para ali, resgata isso dentro de você, sabe? Vira a página da ansiedade. Porque nesse momento a gente passa a ficar muito ansioso, e o que a gente tem que fazer nesse momento? Não pensar naquilo que está te boicotando. Você vai para o próximo passo. Eu estou pesarosa que a Fernanda deu essa dica só agora, depois de tantos episódios do PaduaCast. Né? É para a segunda temporada. Será que a gente esteve aqui meio arriado, meio para baixo aqui? Eu acho que ela observou muito a nossa postura. Modéstia à parte, a produção analisou bem, estava bem na fita, viu? Aí. Tudo é fisiologia, né, gente? Muito. Realmente, esses componentes, quando a gente observa a comunicação como um contexto geral, a gente vai observar que são pontos fundamentais para que nós possamos conectar um ao outro, e é ali que estará realmente a nossa apresentação. Né? Nossa, até um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, que é em relação a essa questão fisiológica. Cada pessoa sente a sua maneira. Algumas pessoas começam a suar em excesso, outras ficam com a voz trêmula, né? As mãos também, pode ocorrer isso. E aí, uma vez, eu estava com um mentorado online e ele falou que sentia muito medo, porque ele tinha um legado para seguir do pai, e aí, diante da empresa, ele ficava muito mal com aquilo. Eu falei, mas o que você sente? Eu sinto muito medo de não entregar aquilo. Eu falei, parabéns. Aí eu vi que ele tirou o fone assim, né? Falou, Fernanda, então, eu falei que eu sinto medo. Eu falei, parabéns. Se fosse pessoalmente, ele tinha ido embora, mas ele ficou até o final. Eu falei, olha, é o seguinte, o medo, ele não é... Você potencializa ele para a sua performance ser melhor. Porque
todos nós, a gente está passível realmente de sentir qualquer coisa em relação a isso. Sentir ansiedade, sentir o nervosismo, o medo, e isso só comprova o quanto nós estamos interessados em entregar o nosso melhor. Se você vai entregar mais do mesmo, pode ter certeza que você não vai sentir nada disso, porque você não está ligando. Agora, quando você tem um compromisso de excelência, obviamente você vai sentir as borboletas no estômago, a mão, até você se ambientar. É completamente normal. O medo a gente potencializa em excelência. Quando você decidiu empreender na comunicação, fazer o que você faz hoje, você sentiu medo? Claro, mas aí dentro disso, bom, já vou trazer mais uma historiazinha aqui brevemente, porque isso envolve DNA, envolve visão e também motivação, uma pessoa para te inspirar. Eu estava pensando esses dias em relação a esse insight, né? E meu avô, ele sempre foi um grande contador de causos, que eu aprendi a contar a história com ele, já minha avó aprendi com ela a empreender. E até mesmo observando essas histórias do Marcelo, esse insight me ocorreu. Mas uma avó empreendedora, gente. Mas Viu? olha As avós só, estão demais. que legal, essas avós arrasam. Meus avós vieram de Licínia. Quando eles vêm para São Sebastião do Paraíso, eles não tinham casa própria. Meu avô tinha uma quantia de dinheiro, mas não era o suficiente. Minha avó tinha uma máquina de costura profissional e ela viu ali uma oportunidade para agregar aquele montante que meu avô tinha, e ela conseguiu um terreno. Então, em muito pouco tempo, eles estavam com casa própria. Tanto meu avô quanto a minha mãe, eles trabalhavam como servidores públicos. O meu avô municipal e a minha mãe estadual. E o que eu via muito com isso? Estabilidade, né? Tranquilidade, tudo bem, e que bom, né? No entanto, a minha avó, uma mente inquieta, e eu acho que eu herdei isso dela mais do que tudo. Então, na casa de infância da minha mãe, dos meus tios, né, até minha e dos meus primos também, que a gente passou a conviver, havia uma horta muito completa. E aí eu me recordei que os vizinhos iam lá e falavam: Dona Sebastiana, me dá R$5 de almeirão, me dá R$7 de alface. E a minha avó sempre com uma renda dela, nunca dependente só disso. Mas o que fez ela ficar realmente conhecida foi o chup-chup. Né, em período de férias aqui para nós, né, é chup-chup, em outros lugares é geladinho, enfim. Sim. E aí, período de férias de muito calor, a campainha não parava. Né? E naquele momento eu vi a minha avó ali conquistando coisas, mesmo que pequenas, mas ali, com o empreendimento dela. Né? Isso foi fascinante. A minha tia, Rosário, junto com ela, elas inventavam sabores novos. Olha só o encantamento com o cliente. E eu via, e naquele momento, pode parecer besteira, mas eu só queria saber voltar troco. Eu achava demais a minha avó voltando troco. Um dia eu quero fazer isso. Né? Então, foi esse primeiro contato de DNA. Hoje, naquele momento, nós não tínhamos empresários na família, então essa cultura mudou a partir de mim, dos meus primos, que hoje a gente já empreende, tem primo empresário mesmo, assim, que está seguindo muito bem. No entanto, a gente vai para o próximo passo, que é visão, que foi justamente o que eu falei para vocês. Eu observei a dor das pessoas em não saberem responder o básico, simplesmente porque estava à frente de uma câmera ou de um microfone. Então, eu peguei essa dor e uma oportunidade de ajudá-los com a minha expertise. Mas só isso ainda não era fundamental, porque me faltava, de fato, uma coragem de ir além. E a coragem não é a ausência de medo, é você enfrentar o medo. Só que aí teve uma pessoa que foi fundamental para realmente me ajudar a colocar esse projeto para frente, que foi o Marcelo. Porque eu entrevistei ele no Papo Business da CISP, e após essa entrevista, nós tivemos uma conversa que foi decisiva, né, Marcelo? Ele falou: Fernanda, poxa vida, você entrevistou muito bem, você não tem um projeto acerca disso? E eu fui conversando com ele. E naquele momento, uma menina de 25 anos, com um projeto engavetado, porque não sabia como colocar para frente, vem um empresário com toda humildade, com o seu know-how e com a sua credibilidade, te coloca para frente, sabe, uma energia, te dá de fato ali uma vibração boa, e foi aí que eu decidi. Eu peguei essa dor, falei: eu posso contribuir com isso, me inspirei e aqui estamos. Olha só. Marcelo, eu acredito assim, né? Eu fico imaginando qual é o sentimento que você tem diante, né, de uma pessoa como a Fernanda. Dar um testemunho como esse, porque hoje você vê a Fernanda se desenvolvendo, se destacando, evoluindo cada vez mais, e saber que você foi o botão de start, vamos dizer assim.
Na realidade, o talento já estava ali presente, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento profissional da Fernanda, e a gente percebia nela sempre uma disposição muito grande para comunicação, para esse compartilhamento, para esse potencial. E o que eu fiz foi apenas realmente encorajar, né? Então, na realidade, Renata, Fernanda, isso é muito fundamental. Sim. Às vezes as pessoas na nossa sociedade, elas têm, talvez por medo, ou mesmo talvez por um egoísmo, eu não sei muito bem como a gente reduzir isso numa informação, mas as pessoas, elas têm dificuldade de elogiar o outro. Sim. De verdadeiramente reconhecer no outro aquilo que ele é. E nós precisamos de fazer isso. A gente precisa de olhar para o outro e ver aonde a luz do outro brilha, não é verdade? E olhar para a pessoa, entender o que é realmente o brilho dela e motivá-la e realmente trabalhar algo para que ela possa transbordar naquilo que ela é, não tem preço. Então, eu gosto muito disso e fico feliz pelo seu compartilhamento dessa informação, Fernanda. Muito obrigado, inclusive, né, por trazer essa informação aqui. E saiba que realmente eu admiro muito seu trabalho, admiro muito sua coragem, a sua história, principalmente a sua originalidade, de você resgatar nas suas raízes aquilo que você é e, naturalmente, estar hoje ajudando tantas pessoas. E, gente, compartilhar aqui, né? A Fernanda, depois desse processo que ela resolve empreender, Renata, ela com a Pensamentoria, né? Que é um empreendimento. Fernanda, profissional, deu certo e ela traz um negócio, Sim. Pensamentoria. E, inclusive, hoje, esse empreendimento da Fernanda está na Casa Pádua, né? Está aqui locado no nosso cowork, num ambiente de conexão, que traz toda essa cultura do desenvolvimento. A gente teve a oportunidade de ver a Fernanda vir aqui, fazer um café com saber, comunicar com pessoas, rapidamente fazer um treinamento para 20 pessoas, né? E, inclusive, os meus mentorandos eu trouxe para dentro desse treinamento que a Fernanda fez e adoraram, viu, Fernanda? Que bom. Gostaram muito. Mas fala um pouquinho para a gente aí como funciona a Pensamentoria. Hoje o Pensamentoria ele tem algumas frentes, né, que é a mentoria individual personalizada, tenho também palestras, treinamentos empresariais e agora com a consultoria de comunicação, que é diferente da mentoria, porque o encontro é mais analítico, a cada 15 dias. E olha, eu estava muito focada no digital, quando eu decidi empreender. O digital a gente sabe que é forte. No entanto, o contato da comunicação, ele precisa ser próximo para algumas pessoas. E é onde, de fato, o escritório virtual ele foi um divisor de águas na minha vida, porque através do escritório virtual eu tenho um endereço fiscal que passa credibilidade e não só isso, eu tenho a sala aqui para poder receber os meus mentorados. Fiz um curso aqui também, então a Casa Pádua tem sido a minha casa, de verdade, né? Na sua essência, fiz um curso, uma imersão aqui de 3 dias, tive as portas abertas também para palestra e tudo isso é muito gratificante. Novamente, eu sei o peso do digital, mas quando o assunto é comunicação, tem aquelas pessoas que têm a necessidade, de fato, do contato, de estar próximo de você para absorver mais ainda. E a Casa Pádua é essencial. Foi graças a isso que eu não tremi na base. Quando eu vi, falei, caramba, agora é vai ou racha mesmo, Sim. né? Então, eu tive todo o apoio aqui, extremamente estruturado, para fazer acontecer esse projeto e todo esse processo também com muita tranquilidade. Eu acredito que, por mais que o digital seja forte, isso é indiscutível, mas o tete-a-tete, o contato, a proximidade, o olho no olho, eu acho que é insubstituível. Sim, sim. Né, para as relações. Fernanda, eu me lembro exatamente o primeiro dia que eu tive contato com Pensamentoria. A primeira vez que eu vi a Fernanda com o projeto Pensamentoria. E eu disse, uau, Pensamentoria, né? Adorei o nome. De onde que veio essa inspiração de colocar Pensamentoria para o seu projeto? Olha, foi de singularidade, ser diferente.
Então, eu escolhi e defini esse nome com um professor de faculdade, hoje meu amigo Igor Savenhago, um grande abraço. E eu queria algo diferente, eu queria fugir um pouco de voz, de microfone, eu queria ir para um âmbito mental, né? Então, pensa vem de pensamento e mentoria justamente o que eu queria ser vista como uma mentora. Então, o pensa vem de pensar e agir, pensar e mudar, pensar para acontecer e assim por diante. Tanto que o logo é um cérebro com as terminações que indicam, de fato, toda essa mudança a partir do nosso mental, da mentalidade, que é fundamental. Gente, eu tenho uma frase que representa muito isso que a Fernanda está colocando para nós. Opa! Seu maior empreendimento é a sua profissão. A partir da nossa profissão, a gente consegue desenvolver incrivelmente os nossos negócios. Que Parabéns, legal. Fernanda. Obrigada. Olha que legal. Através da sua profissão, você criou naturalmente o seu empreendimento. Que bacana, muito. E compartilha pra gente aí um sonho, né, que você tem enquanto empreendedora para realizar. O que pega aí dentro, hein? Olha, muita coisa. Eu me deparo com uma frase que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, a partir disso, eu ouso sonhar todos os dias o mais alto que eu posso, né? Obviamente entregando nas mãos de Deus, porque eu confio que os propósitos dele para a minha vida é muito além daquilo que eu espero. Então, eu me vejo como uma grande player, mas com a missão de sempre ajudar as pessoas. Manter os feedbacks que eu venho recebendo de crescimento, de pessoas que não conseguiam nem falar um bom dia, mas muito mais do que isso também é a proximidade com grandes pessoas, onde você almeja estar um pouquinho ali próximo. E eu não poderia deixar de mencionar, a partir dessa frase, a Leila, do Comercial Barreto, junto com o Wilsinho, Minha grande que amiga, tem uma Leila. história incrível, que persistiu e conseguiu. E tem a Flávia também, que é uma grande inspiração de assertividade para mim, e que vem aí com esse DNA de sucessão, né, que tem aprendido muito sobre comunicação, e essa frase eu entendi ali com eles e eu permeio para a minha vida também. Eu quero continuar lançando os meus produtos, quero ser uma grande infoprodutora, quero conhecer o Brasil com palestras e assim por diante. Poderia ficar aqui dando check em todas as metas, mas eu ouso sonhar grande, e eu só faço isso também porque eu não meço esforços para correr atrás daquilo que eu quero. Mas, muito mais do que qualquer coisa, de conhecer o Brasil, o mundo que seja, é continuar realmente cultivando esse bem, sabe? Através de uma expertise que eu tenho, de uma vivência minha, poder ajudar as pessoas verdadeiramente a ecoarem a sua voz. Né? O silêncio comunica, a gente sabe, mas não é a comunicação que agrada. A gente tem que falar, a gente tem que se impor, é a partir disso que a gente cultiva e mantém boas relações e que a gente consegue alcançar. Então, através dos meus sonhos, que outras pessoas também possam alcançar os seus. Uau, Fer, muito bom. Impactada, assim, com as suas palavras. Eu não tenho a menor dúvida de que nós ainda vamos ver a Fernanda brilhar nos grandes palcos do Brasil e além Brasil, porque você tem competência, capacidade suficiente para isso, você tem uma força, né, motriz que te move para onde você quiser. Que assim né? seja. E eu quero deixar aqui, Fer, registrada toda a minha admiração e orgulho mesmo. Pode ter certeza que não só os seus avós, se eles estivessem aqui, estariam muito orgulhosos de você, mas as pessoas que te conhecem, as pessoas que fazem parte da sua vida, a sua família, o seu círculo de amizade, não tem como conhecer a Fernanda e não se sentir orgulhosa da pessoa que você é. Então, que você continue com essa generosidade, com essa simplicidade, com este carisma, com este talento que você tem. O Marcelo citou durante o nosso bate-papo a questão do transbordo. E você sabe transbordar muito bem. E eu acredito assim, que uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter é a generosidade e o transbordo. Então, que você possa transbordar tudo isso de bonito que você tem nesse seu coração aí, e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada, muito obrigada. Recebo cada palavra com muito carinho, até emocionada aqui. Mas você merece todo carinho, muito viu, obrigada. Fer? Eu quero já de antemão agradecer vocês, viu, Marcelo? Marcelo, mais do que nunca, por todas as portas que me abriu, por essa parceria. Quero deixar aqui o meu agradecimento, parabenizar esse podcast
pela singularidade. Tem uma frase que eu carrego comigo que é singularidades em ruína, né? Tá tudo tão igual, né? E o podcast ele vem com essa vertente de agregar valor, buscando de fato a essência de cada um. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer parte. Muito obrigada. Olha que maravilha, hein, gente? Nós estamos aqui partindo para o encerramento de mais um PaduaCast. E hoje muito especial falando sobre comunicação. Fica aqui o nosso agradecimento também à Fernanda. Fernanda, que também foi uma grande incentivadora, ela arregaçou as mangas e falou, Marcelo, vamos fazer o podcast. E detalhe, a nossa produtora, né? A gente tem que trazer isso também. Renata, esse projeto estava lá, né? Eu fiz esse projeto, compartilhei com Renata. E, gente, são muitos desafios, né? Falta de tempo e, nossa, tudo. A Fernanda vem e fala, não, vamos lá, eu vou te ajudar, nós vamos fazer. E aqui estamos, né, nessa temporada que tem sido, com certeza, muito importante para nós e para você que está nos acompanhando. Então, muito obrigado pela cooperação, Fernanda. Eu que agradeço. Fernanda, e você também, como todos os nossos convidados, vai levar para casa o nosso café especial. Que Olha satisfação! Só, hein? Esse da avó Geralda. Que realmente tem feito a diferença aí para o pessoal. Muito Fica obrigada. aqui e em forma de demonstrar a nossa gratidão aí a você. Gente, nós estamos encerrando mais um PaduaCast. Muito obrigado para você que está aí nos acompanhando. Lembrando, né, Renata, que todos vocês devem nos seguir, devem nos acompanhar aí no YouTube, porque é sempre um programa cheio de repleto de informações novas e muito importante para você, não é isso? E mais do que isso, hoje a gente sempre pede para você se inscrever aqui no nosso canal e hoje, de modo especial, eu vou pedir para você compartilhar este nosso episódio, porque a Fernanda trouxe aqui vários presentes, vários insights, várias técnicas, vários bônus para a gente, né, Fernanda? E eu tenho certeza que a gente precisa transbordar. Nós estamos falando de transbordo, então vamos transbordar esse material, vamos transbordar essa história e eu tenho certeza de que será de grande valia para todos aqueles que desejam empreender. Obrigada pelo carinho da sua audiência, a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!